Olá, estamos aqui em mais um episódio do BBcast Direito ao Ponto. Estamos com a Desirê, uma convidada super especial, estou emocionada em tê-la aqui. Ela nos acompanha há décadas no escritório, Literalmente. psicóloga, professora universitária de pós-graduação, palestrante, tem um currículo gigante, né, Desirê? Seja bem-vinda. Obrigada, Giza. Uma alegria estar aqui na Borges do Bittencourt contigo, com vocês. Vamos conversar hoje sobre um tema que tem virado, eu vou dizer, moda. Muito tem se falado sobre governança, sobre compliance, e a gente vai levar um pouquinho para quem está nos assistindo o que é isso, como é que funciona. Por isso, convidamos a Desirê, especialista no assunto. Obrigada. Então, assim, esse nome, essa que está em alta da governança, talvez sempre tenha existido nas empresas longevas. Eu sempre digo, porque aprendi na vida isso, que o mais difícil em uma empresa é ter cliente. Se tem cliente, tem negócio, tem empresa. Mas depois do cliente, para que isso dê lucro, um lucro efetivo, a gente precisa fazer gestão. E a governança é um nome mais sofisticado que a gente dá para o quê? Para essa gestão mais explícita, esses combinados, de uma forma geral. Então, combinar as regras para que a empresa tenha longevidade. Dependendo do país, e no Brasil não é diferente, apenas 4% das empresas passam de 30 anos. Por quê? Pela ausência de governança, pela ausência de combinados. Então, as pessoas às vezes acham que conselho é para a empresa que está na Bolsa de Valores, na B3. E as empresas, para estarem na Bolsa de Valores, que não chegam a 500 empresas no Brasil, realmente elas têm que ter governança, têm que ter compliance, têm que ter accountability, elas têm que provar, porque daí elas vão ter ações, pequenos donos, né? Que elas fazem uma gestão de gente grande, eu digo assim. E daí, com os anos, com a experiência, passam 5, 6 empresas por semana, alguns CNPJs repetem no mês, uma média de 15 por mês. A vida profissional botou a gente em empresas que também estão na bolsa de valores. E claro que há um cuidado maior, porque para estar na bolsa tu tem que ter a governança explícita para vender as ações, que são os pequenos donos, né? Para que alguém tenha interesse em ser sócio de uma empresa, ela tem que ter uma gestão bem profissional. Mas muitas empresas, aqui em Santa Catarina mesmo, não querem estar na bolsa, não tem interesse em se manter nos donos. E elas também fazem governança, que são esses combinados para a sustentabilidade do negócio, para que a empresa tenha longevidade, para que não dependa de uma cabeça, de um dono, de dois donos. Então, a força, e tu bem sabes disso, porque a Borges Bittencourt tem um pool de advogados, né, com força, não pode ser feito só de uma pessoa, tem que ter a liderança, mas que tem que ter outros capitais intelectuais em cargos. A gente está em plena Copa, apesar de que esse podcast vai ficar gravado, né? E a gente vê o time que é organizado, que é articulado, e o time que tem talentos individuais, mas não tem articulação. Então, ao assistir um jogo, pode ser de vôlei, pode ser de futebol, a gente pode entender o que é uma empresa, porque tem empresa que funciona, independente de ter uma unidade em outro lugar, de ter 3 turnos, 2 turnos, e outras empresas, apesar de ter cliente, apesar de venderem muito bem, acabam no prejuízo. Tu sabe, a parte tributária preventiva não é fundamental? Muito? Uma dívida tributária, uma inocência empresarial não pode fechar uma empresa? Com certeza. Né? E muitas vezes o empreendedor que é brilhante, que abre um negócio, que atrai clientes, que faz um produto ou um serviço fantástico, não se dá conta que existem vários regimes tributários, que uma dívida pode ser negociada, que tem ICMS, que tem parte fiscal, que tem parte preventiva trabalhista, que tem várias formas de ter parceiros de negócios, como um salão de beleza, por exemplo, né? Então, pode registrar, mas pode também ter outro sistema, né, outro tipo de CNPJ, de CNAE. Então,
Se não há hoje uma gestão mais racional dos pedaços que fazem dar lucro, esse cliente, essa venda nem sempre se transformam em liquidez, em lucro, né. Então a governança é uma regra do jogo mais explícita, mais combinada, que aliás deveria ser para tudo, né, para casamento, para condomínio. Então a gente vê isso, um conjunto de pessoas vão morar num condomínio e depreciam um condomínio, por quê? Porque faltou governança. Os B&B, que é bacana Não para tá, não. gerar renda, mas se não tiver combinados, quem é que a gente vai atrair? Quais as regras? Pode ou não pode usar a piscina? Pode ou não pode usar o salão de festas? Então esses combinados anteriores geram sustentabilidade no negócio. E o compliance entraria onde? O compliance, ele tem essa coisa das normas e dos processos explícitos para não parecer que todo mundo é bandido, né. Então a NR01, ela tem, não, quando a gente lê a NR01, quando faz curso de NR01, eu até fui muito resistente com a primeira pessoa que me pediu para trabalhar NR01, e daí como eu tenho outros trabalhos de liderança lá dentro, ele comentou: "Não, eu não quero um monte de gente aqui, eu quero que tu faças". Daí eu fui lá estudar, e daí desmistifiquei, assim, a NR01. Na verdade, os meus clientes, os teus clientes, não tem que temer, é como a questão de um policial numa rodoviária, né, é da segurança se tem polícia. Então, NR01 é o quê? É evidenciar, explicitar que é um ambiente construtivo, que tem apoio da liderança. Então, o que acontece é que o compliance são as regras, as normas anteriores para as pessoas não ficarem com medo. Então, é os combinados. A empresa tem política de subsídio para quando vai viajar. Como é que é? O que, que pode botar na notinha, o que não pode? Que pode tomar bebida alcoólica ou não pode? Pode, o Uber pode ou não pode? É táxi? Então, é um conjunto de normas de compras. Pode vender para parente ou não pode? Então, alguém é do, por exemplo, do compras, né? E posso comprar se está dentro? Por que não? Ou não pode? Então, se tu estás comprando de um parente teu, de um amigo teu, então, como na área jurídica não tem juízes que dizem isso aqui é bom eu não julgar, porque de alguma forma eu não estou isento, não Uhum. existe essa possibilidade, Impedimento. um impedimento, que o próprio juiz pode falar que não se sente à vontade. Então, o compliance também são esses combinados do que pode e o que não pode, para que o funcionário, o executivo, o profissional, entenda as regras do jogo. Eu vou me mudar, a empresa paga ou não paga a transportadora, né? O que que pode, o que que não pode? Férias, eu tenho quanto tempo avisar? Um sistema de folga. Então, explicita esses É regulamentos. organizacional mesmo, algumas empresas fazem naturalmente, né, porque eles acabam olhando para isso como se fosse dificuldade, como se fosse burocracia excessiva, e não é só isso. O Laírton, meu marido, é terapeuta, tu conheces, né? E o Laírton atende muitos casais, assim. O que que tu achas, Giza? É importante ou não combinar antes de casar sobre o sistema de contas e quem vai recolher o lixinho? Com certeza. Porque daí não desgasta, né? Então a governança e o compliance vem dentro disso. Vem dentro desses combinados preventivos. Então, nós, no Brasil, estamos aprendendo a duras penas, pagando preço, essa questão do explicitado combinar. Então, a nossa cultura tem que mudar. A gente tem que gostar de botar no papel, a gente tem que gostar de fazer contrato, a gente tem. Que são os processos. Não é uma novidade, uma inovação. Combinados existe desde a década de 90. Harvard está falando em processos. Tu não chegas numa SP 500, aquelas grandes empresas que estão na Bolsa de Valores americana, não chega numa Johnson Johnson, numa WD-40, e cada um faz do jeito que quer, né? As coisas estão explicitadas. E muita gente diz: mas isso engessa. Se tem uma regra melhor, vamos sentar. Daí tem os comitês. Eu sou sempre muito a favor de comitê. Porque, por exemplo, uniforme. Uniforme costuma ser algo bom, que os funcionários gostam. Mas se sempre é o RH que decide de forma centralizada, desgasta o RH. Faz um comitê,
né? Faz um comitê com 3 pessoas de setores, vai ter festa ou vai ter brinde? Porque às vezes o diretor gosta de festa, mas o Uhum. time não gosta de festa. Então, o que está acontecendo na minha visão com o mundo, com tudo isso de governança, né, de compliance, de accountability, que é outro conceito que está em alta, ou mesmo da NR01 com as questões psicossociais. A gente está chegando num momento histórico onde a gente tem que combinar as coisas e botar no papel, não se constranger dos combinados, né? Os antigos já diziam que combinado custa A barato. gente já fez alguns outros em podcasts anteriores, por exemplo, tratando de regime de casamento. As Uhum. pessoas têm dificuldade Muita, em muita, conversar sobre isso muita, antes muita. de E a NR01, na parte, porque sempre existiu a NR01, só que era o quê? Da ergonomia da cadeira. E agora ela fala expressões do tipo PDCA. O Uhum. que que é PDCA? É planeja, desenvolve, controla, ação de melhoria. É gestão. Ou escuta ativa. Eu amo essa expressão. Eu não cresci 50 a mais ouvindo escuta ativa, mas faz todo o sentido. Primeiro eu vou escutar, vou entender o universo do outro e daí eu vou ativar como outra solução. E nós, às vezes, achamos que escuta ativa é fazer cara de paisagem. Não é isso. Tu escuta o ponto de vista do outro, tu acolhe, tu tenta entender, para daí, com o que tu não entendeu, tem tudo a ver com negociação, com racionalidade. E para ganhar dinheiro, a gente tem que ser racional. Sempre digo, tu já ouviste dizer isso algumas vezes, né? Adulto ganha dinheiro, criança ganha trocado. Né, então assim, o dinheiro, a sustentabilidade de um negócio, o lucro que fica, ele é em função do quê? Da boa gestão, de uma gestão racional. Nós temos emoções? Temos, que a NR01 ela diz assim: "Vocês estão cuidando das emoções? Tem um espaço de acolhimento e de escuta? Os líderes são preparados para lidar com pessoas?" Se alguém está numa situação limite, a gente sabe que as pessoas estão. A gente entra em qualquer farmácia, o que que mais vende? Calmante ansiolítico, né, de uma forma geral, antidepressivo. Então os líderes têm que estar cada vez mais preparados para lidar com situações de vulnerabilidade, conseguir identificar, encaminhar para locais seguros, porque realmente o suicídio está aumentando, né, as pessoas que de alguma forma se mutilam, isso está aumentando. Tinha antes e não era registrado, não importa muito, né. O que a gente tem que fazer é cuidar do nosso. Ninguém quer pessoas infelizes trabalhando junto. As pessoas querem pessoas que tenham mindset positivo. Só que esse mindset tem que ser desenvolvido, nós não fomos educados para ter saúde mental, emocional, concorda? Isso é uma coisa nova. E os líderes os bons líderes, eles são super interessados ao bem-estar dos funcionários, porque pessoas mais felizes performam melhor, né. Vou voltar à Copa aí que estamos aí em alta, né. Um bom técnico, ele quer os jogadores felizes. O Bernardinho é um exemplo de um líder que fez uma nova versão, ele não abriu mão da gestão, do comprometimento, que é o accountability, né, responsabilidade extrema com os resultados, mas a forma, a tratativa de lidar, o próprio Abílio Diniz, falecido há pouco, eu tu sabes que eu sou apaixonada por biografia, né, mas o próprio Abílio Diniz é uma pessoa que se reinventou, a biografia dele é linda, eu sempre sugiro para os meus clientes ler Abílio Diniz, né. Foi um homem que ele já foi de um jeitão, já tratou de uma forma as pessoas, mas ele foi se atualizando de uma forma como gente, a gente não pode ficar só sofisticado em vinho, maquiagem e bebida e cerveja, né, ninguém mais pede uma gelada, as pessoas pedem carta de cerveja, não pedem? Raspas de limão siciliano, não é assim? Comprar shampoo não é difícil hoje em dia? Antifreeze, nós estamos sofisticados, nós também temos que nos sofisticar na forma de escutar, de falar. Dá trabalho? Tudo que é bom dá trabalho, né. é, muito bom sempre te ouvir, né. Eu fico E impressionada. É, muito bom. Entrando um pouquinho agora nessa governança, também nessas empresas muitas vezes familiares, a gente acaba tendo conflitos geracionais, emocionais. Como é que quando tu trabalhas nessas empresas, tu vê isso? 98%
das empresas nascem de situações familiares. Essa é a média mundial e não é diferente no Brasil e não é diferente em Santa Catarina, que é onde eu atuo mais, né? Tenho alguns clientes no Rio Grande do Sul, alguns no Paraná, mas assim, 90% com certeza é em Santa Catarina. Isso é motivo de orgulho, porque os primeiros anos de uma empresa é muito do quê? Das pessoas vestindo a camisa para criar processos. A fórmula de resultados em gestão é essa: processos mais pessoas igual a resultados. Então, um negócio, geralmente, ele nasce de alguém muito bom, muito talentoso em algo, que começa a ter ou um produto ou um serviço que tem cliente, e à medida que isso vai ganhando força, vai gerando emprego, né? E nisso de gerar emprego, as pessoas vão se profissionalizando. É uma ilusão achar que uma empresa familiar não pode ser profissional. É uma super ilusão. Por quê? Porque se eu e tu, amigas que somos, começamos a trabalhar juntas, claro que nós vamos criar um vínculo afetivo. Isso não é ruim, desde que os combinados de entrega e os indicadores sejam claros. Então, eu canso de ver nesses reinos que eu passo, pessoas que estão numa cadeira e daqui a pouco a cadeira fica muito grande para a pessoa, e a pessoa é acionista e ela dizer: essa cadeira está muito grande para mim. Agora eu preciso de alguém do mercado, ou eu preciso de mentorias, eu preciso de um apoio. E ela fica num outro cargo, se muda o organograma. É natural as empresas mudarem os organogramas, que são os cargos, e cargo é algo que a gente tem que olhar melhor na NR01. Em vários momentos fala sobre cargos explícitos, combinados, quem faz o quê, os contratos, né? Os combinados da estratégia do jogo. Isso tem que estar explícito e atualizado. Se um cargo não está legal para o resultado final, para o bem-estar emocional, interpessoal, ele tem que ser ajustado. E um bom líder, um bom gestor vai querer ajustar. Para quê? Para a gente performar melhor. Então, a priori, ser família não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas vestem a camisa, são engajadas, têm amor pelo negócio. Eu não posso ser amador. Não posso ser amador. Tem que profissionalizar as coisas. Não tem problema as pessoas serem irmãs e trabalharem juntas, mas elas não podem chamar, xingar a outra, bater a porta, coisas que em situações latinas, a gente não vai encontrar isso na Noruega, são comuns. Nós somos latinos, quando a gente briga, a gente bate a porta quando é adolescente. Então isso não, uma empresa não pode ser assim. Não pode, né, bater a porta, dizer: "Agora eu estou de mal, não fala comigo". Então há uma racionalidade no negócio. Então uma empresa tem que se profissionalizar, independente que a família queira ou não. E os indicadores, que são super importantes para tudo na vida, o indicador é libertador, ele dá segurança. A vida é ansiogênica, negócios são ansiogênicos, o mercado é ansiogênico. A agenda da gente lota, minha agenda lota. É legal, mas eu tenho medo porque alguém vai me procurar e eu posso não ter agenda. Se eu tenho indicadores, eu posso conversar comigo, isso me dá mais saúde emocional e mental. Então, o indicador não é pressão. E porque é família, eu não vou ser permissiva. Eu tenho que ter compaixão com qualquer pessoa. Permissividade já não, porque daí tu afeta o negócio. Então, a empresa familiar é a tendência, né, começar em família, mas independente de a família querer continuar ou não, ela tem que criar governança para que as pessoas que queiram ficar na operação entreguem os indicadores. Dentro do compliance, da governança, a gente trabalha muito os valores. E valor pode estar muito alinhado com a NR01. A vida é cheia de testes para todos nós, né? E para os profissionais também, e para a empresa também. Se eu tenho alguns valores que me trouxeram até aqui explícitos, isso me dá força na hora do teste. Como é que eu vou resolver uma coisa nova que não estava no cardápio, eu digo assim, porque vez por outra acontecem coisas que não estavam no cardápio. Então, se a empresa tem os valores culturais explicitados, ela tem mais força de manter a questão ética,
Porque tudo isso que a gente está conversando é sobre ética, governança, é sobre o explícito, é de tirar isso. O Richard Barré é um dos maiores especialistas de Harvard em cultura organizacional. Ele tem até uma pirâmide que diz que a gente começa a trabalhar na base por dinheiro, para pagar as contas, né? Então, essa é a base da maior parte das pessoas. Depois é relacionamento. Como é que as pessoas me tratam aqui? Depois é autoestima. Eu me sinto uma pessoa valorosa, estimada no que eu estou fazendo. E daí ele faz, é uma pirâmide, ele faz um círculo que é a parte da transformação. Daí pode ou não haver uma transformação onde há coesão, que é onde está o propósito e o legado. Isso é algo que a ciência está nos mostrando, em especial as empresas americanas, que são muito bem geridas. Os Estados Unidos, de fato, é o rei da produtividade. A China só está tão forte porque ela tem muitas pessoas. Mas produtividade é nos Estados Unidos que a coisa acontece. A história dos Estados, a Bolsa de Valores americana é fantástica. A história dos Estados Unidos é de um grupo de ingleses já que quis fazer a coisa autossustentável. Então, os Estados Unidos têm muitas questões, com certeza, todos temos, mas em termos de gestão empresarial, Harvard, Stanford, Universidade da Califórnia, são fantásticos, assim. E o Richard Barré, que é de Harvard, ele fala que quando há esse momento da coesão, quando a gente se conecta com essa questão do propósito, do legado, da comunidade de destino que nós somos, inclusive com os nossos clientes, a gente fica a serviço da vida. Que é tudo que é bom é para o meu bem e o bem de todos. Tudo que é bom, eu vou estar ganhando, porque a gente não tem que ter constrangimento do dinheiro. Uma outra parte que a gente está trabalhando muito na governança é a relação que as pessoas têm com o dinheiro, com as finanças. Educação financeira tem sido algo que a gente está trabalhando muito, muitos projetos. Nós não falamos sobre dinheiro. E dinheiro, a gente tem que saber ganhar dinheiro, a gente tem que saber guardar dinheiro e a gente tem que saber multiplicar dinheiro. E a gente tem um constrangimento de falar de dinheiro, né? Por quê? Porque ele fica na conta do inconsciente. E se fica na conta do inconsciente, a gente pode. Então, as pessoas se endividam, daí performam mal. E muitas empresas já estão trazendo para si essa educação financeira para que as pessoas possam trabalhar felizes. Para que as pessoas não peguem empréstimos, não entrem em jogos de sorte que vão se desgastar. Então, tudo isso não é que da competência da empresa, mas a empresa ganha quando ela cuida, em especial dos líderes. Estava num evento de tecnologia e fizeram com o Google Meet mesmo, com o Google Forms, perdão, mesmo, uma pesquisa espontânea assim perguntando: "O que você espera de um líder?", mais de 500 pessoas. E daí saiu aquela nuvem de palavra. A palavra que mais saiu foi pai. Interessante, né? Muito. É. E o que que o pai faz? Na hora, eu fui para o meu celular e botei pai e botei no Google Imagens. A figura que mais aparece quando a gente põe pai no Google Imagens é uma figura de uma criança com uma rodinha só, de bicicleta. E tu conheces a Laís, sabe que é o meu principal projeto, né? Eu só deixei tirar as rodinhas da Laís com 12 anos e eu não fui para a pracinha. O Laírton foi sozinho. Porque o pai, ele dá uma autonomia. E ela veio com o joelho ralado, ele acudiu ela, mas sabe aquela coisa de vai, vai, vai? Uhum. Impulso. O impulso para ir. Uma autonomia vigiada. A mãe geralmente não consegue desenvolver, ela protege, é a tendência. O pai não. O pai desenvolve, dá um impulso, libera. Um filme sobre paternidade, que é um filme para carreira muito bom, é Moana, né? Moana é uma ilha com indicadores baixos de fruta, né? Para o pai da Moana dar é governança. Para Moana não dá, mas o pai totalmente emocional. Então, o pai inconscientemente quer que a Moana morra de fome, né? Porque ele não quer que ela saia da ilha, só que não vai ter fruta para ela. E daí a Moana, com autonomia, vai com Vai pro força, mar. vai para o mar, com tudo que a gente sente. Ansiedade, medo. E é isso que a NR01 fala, né? Vamos cuidar do mental e do psicológico, porque realmente tem empresas, Giza, que chega a ter 40% de atestados, 40%,
por dor nas costas, sabe? Se tu entras num prédio comercial, quiroprata, por que tudo isso? Porque criança tem dor de barriga, adulto tem dor nas costas. A gente somatiza. Pode ser um dia tenso, o que acontece? Pescoço, costas. Então, nós temos que lidar preventivamente, porque emoção, sentimento, estresse existem. Mas como é que eu lido com isso? Eu faço 4, 5 mil quilômetros por mês, tu sabes, na BR. Eu não posso ficar estressada quando o Navegantes para. A tendência é Navegantes parar. Eu tenho que ter recursos para fazer coisas interessantes enquanto eu fico parada ali 40, 50 minutos em Navegantes. Escutar uma palestra, uma música agradável, mudar a playlist. Então, é sobre isso é 01. É sobre nos preparar para um mundo onde vai haver longevidade, vai haver economia prata, tá aí. Fala com as construtoras quem que eles querem, né. É economia prata, nós vamos viver muito, nós vamos trabalhar muito. A aposentadoria está cada vez mais distante. Vamos trabalhar com muitas gerações, com valores muito diferentes. Se a empresa não entender quem ela está contratando, não entender se o valor pessoal casa com o valor organizacional, se ela não apoiar no desenvolvimento para tirar a rodinha na hora segura e também pegar essa criança que se machuca e cuidar. Essa criança nunca vai andar de bicicleta e talvez uma hora ela adoeça e culpe os líderes. Então o que está acontecendo conosco, eu tenho sugerido muito, por exemplo, a pesquisa de clima. Não necessariamente aquela pesquisa de clima de 89 perguntas, né, que nada contra, mas também não precisa necessariamente isso. As de 2 em 2 anos faz uma pesquisa de clima, uma vez ao ano. Agora também não adianta fazer aquela pesquisa enorme e nunca fazer nada com a pesquisa de clima. Faz no Google Forms um NPS de 0 a 10. Pede para as pessoas, dá uma nota de 0 a 10 para qualidade, produtividade, pessoas. O NPS é uma pesquisa que tu dá a nota e embaixo tu fala Observa. tu faz então se tu é um detrator, se tu tá bem chateado, tu falas. Se tu tá super empolgado, se é 9, 10, tu elogia. Ali já tem informação para um PDCA, tem interesse para saber. O canal de denúncia, né, que a gente tem que botar nomes mais simpáticos, né, registro sua opinião, ela pode ser feita de forma singela, quem não deve não teme. A gente sabe, agora por causa do NR01 que tem que ter esse canal anônimo, às vezes saem coisas infantis, é porque então o nosso time é infantil, né. Então um dia desse alguém abriu lá uma denúncia, porque um gestor estacionou errado, né. Então assim, daí o comitê se reuniu para fazer uma devolutiva para denúncia. Poxa, deixa um bilhetinho, né, fulano barbeiro, né, dá uma olhadinha, tem faixa amarela. Não precisa abrir uma denúncia, né, num canal, porque alguém estacionou. Então, talvez a gente esteja com pessoas imaturas. Essa pessoa vai falando com o nosso cliente, né, essa pessoa vai falar com o nosso cliente, talvez ela vá tratar de alguma frustração. Resolutividade é importante para o mercado, então a gente também tem que desenvolver internamente. Então está tudo muito casado, cultura, valores, governança, capacitação, liderança. A liderança tem que estar preparada. As pessoas estão complexas. Antigamente as pessoas se aposentavam com 45, 48 anos, né, as pessoas não pegavam trânsito, tinham um trabalho. Hoje em dia as coisas estão diferentes e as pessoas estão com mais demandas. Não sei se antigamente não tinha doença mental, talvez não tivesse o Não diagnóstico, né. conhecimento. Os barzinhos talvez fossem cheios, né. Hoje está frio aqui em Tubarão, onde a gente está gravando o podcast. E ontem eu saí de um local, era 10h30, louca para ir para a cama quentinha, e tinha lá um botequinho com umas 15 pessoas, que triste assim, né, um caindo, outro não era um lugar festivo, aquilo ali é uma forma de tu já pegaste essa estrada? Ah, o tal dos rabo de galo, né, então, meu Deus, o motorista para num bar e pede um café com álcool, depois vai dirigir. Isso é doença mental, porque tu pode te machucar e machucar outra pessoa. A gente não pode ser negligente, né. Como tem esses preconceitos ou conceitos, não sei, que motorista desse ramo é virar então a empresa tem que olhar para isso, né, porque é risco, é saúde, é vida. O que a gente precisa entender
É que ao ter um negócio, tu viras uma figura paterna na expectativa das pessoas. É, não é? Que tipo de pai vamos ser? Que tipo de líderes vamos ser? Se a gente quiser fazer gol, a gente tem que cuidar dos jogadores, né? E que a gente seja preparado para amadurecer as pessoas, para elas talvez não esperarem tanto desse líder, mas para isso, para soltar para a vida, a pessoa tem que ter maturidade. Maravilhoso. Obrigada, obrigada por essa troca, essa informação. Para quem está nos assistindo e entender um pouquinho o que significam essas falas tão rotineiras que aparecem no dia a dia. Agradeço você. Tens mais alguma coisa para colocar? Também agradeço essa disponibilidade, parabenizo também o escritório de estar preventivamente com as suas muitas caixinhas, né? Na caixinha tributária, na caixinha dos contratos, trabalhista, prevenindo e fazendo os negócios acontecerem. Sabes, eu sempre digo, para mim a profissão mais espiritual que tem é do empresário, é quem gera emprego, né? E que bom que tem negócios como o de vocês, que são a serviço da vida e que cuidam preventivamente e também resolutivamente quando dá problema, né, para que o negócio possa fluir, possa crescer, possa gerar empregos. Parabéns pela iniciativa de compartilhar E quem está nos conhecimento. ouvindo, a Desirê presta serviços nas empresas nessa organização. Seguimos juntas. Seguimos. Que bom, amiga. Muito bom estar contigo. Muito bom. Obrigada você que nos acompanhou até aqui. Você vai encontrar esse episódio na íntegra no YouTube ou na sua plataforma de streaming preferida, ou ainda cortes deste episódio nas redes sociais. Até o próximo.